Olá, sejam muito bem-vindos e hoje vamos fazer um teste aí para ver se a gente consegue fazer uma economia bem grande aí com a utilização do pigmento camaleão e vamos utilizar aí o teste com a resina epóxi misturada com o pigmento em pasta e também com o corante para a gente ver aí qual é o resultado que a gente vai conseguir com esse teste aí. Se ficar um resultado legal, você vai ter economia gigantesca aí de pigmento, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Aqui nós vamos utilizar um molde de silicone, o molde que você quiser, e o pigmento camaleão azul é a primeira opção que a gente vai utilizar aqui. Normalmente você vai e coloca bastante pigmento misturado na resina para ele pegar a cor, mas a gente não precisa muito disso às vezes, porque você pode simplesmente pulverizar ali na superfície da peça final, e aí você não precisa ter pigmento no meio da resina. Então aqui a gente vai utilizar ali uma pazinha, né, um palitinho de picolé para esfregar ali nas bordas e deixar ela toda pigmentada para você ter um acabamento ali com o pigmento camaleão sem precisar usar a resina em tudo ali, né, na resina inteira. Você vai acabar gastando muito pigmento desnecessariamente. E aqui a gente, depois de aplicar essa camada bem fininha, como se fosse untar uma forma de bolo, a gente vai retirar todo o excesso e guardar de volta ali no potinho toda a sobra de pigmento para você utilizar em uma nova peça. Aqui a gente vai utilizar o pigmento verde. Eu estou utilizando duas cores para você ter como referência aí de resultado final e ver qual que é o pigmento que você acha mais interessante ou se vai ter alguma diferença realmente por um ser verde ou outro azul. Mesmo processo, espalhar em toda a bordinha do molde, untar toda a forma e depois retirar o excesso. E aqui eu fiz 3 de cada cor, 3 verde e 3 azul. Para esse teste eu vou pesar ali a resina epóxi 2004, pode ser 2001, pode ser resina cristal, qualquer coisa. Para teste você pode utilizar qualquer tipo de resina e eu vou utilizar o endurecedor 3154 para essa resina epóxi. Então eu vou pesar aqui 100 gramas de resina, só ir pesando ali com calma, aperta o botão tara para tirar o peso do copo e zerar. E aí você vai derramando a resina ali calmamente até completar ali as suas 100 gramas. No caso ali, acabou finalizando por volta de 99, mas não tem problema nenhum, é uma diferença mínima que não vai fazer grandes diferenças na hora de você colocar o seu endurecedor. Então 99, 100, 101 não vai te causar tantos problemas. E aperta o botão tara de novo para zerar e vamos acrescentar o endurecedor 3154, que vai ser exatamente a metade do peso da resina. Colocamos 100 gramas, então vamos colocar aqui 50 gramas. A balança está bem maluca porque eu estou encostando o bico do endurecedor ali na borda do copo e ela está ficando maluca, que é justamente só para facilitar na hora de colocar. Mas aí a gente coloca um pouquinho, tira, coloca um pouquinho, tira. Então a gente está ali, ó, já está 47 gramas. Mas vamos alcançar ali as 50 gramas necessárias para ter exatamente os 50% em peso da resina epóxi. É sempre essa proporção que você vai utilizar para a resina epóxi 2004 e a 2001. Sempre a metade em endurecedor. Depois misture tudo com calma, na tentativa de deixar ele bem homogêneo, raspando o fundo e as laterais do copo. Você vai misturar ali o endurecedor com a resina. Você pode misturar com calma, sem problema nenhum. Eu separei ali em 3 copos porque eu vou utilizar 3 tipos de pigmento. O pigmento em pasta preto, para a gente ver o resultado que vai ter com uma pigmentação opaca, né? E também escura. Primeiro ali o preto, mistura até ficar bem opaco. Aqui a gente vai utilizar também o pigmento branco em pasta, também para poder ter um resultado opaco, mas com uma cor clara, que é o branco. E depois, finalizando, a gente vai utilizar ali o corante violeta, que é para ter uma cor translúcida, para a gente também ver esse resultado, como é que fica ali essa interação com uma cor translúcida. É só misturar bem, raspando o fundo e as laterais do copo e deixar ali a cor bem homogênea. E com esses 3 potes a gente vai colocá-los dentro da nossa forminha já para deixar curar e ver resultado. Então eu vou colocar o corante preto tanto no azul quanto no verde e o mesmo procedimento também ali para o branco opaco no azul e também no verde
para a gente ter os dois resultados ali com o corante camaleão. E a gente repete o processo ali, eu fiz bastante transparente para a gente poder ver como que vai reagir ali o camaleão na superfície. Depois você pode, se quiser, até tirar as bolhas, é só usar um maçariquinho ali, um soprador térmico, qualquer coisa do tipo, você consegue retirar as bolhas e aguarde a cura completa. Depois da cura completa, que já está de noite, eu estou utilizando aqui uma luva para poder vocês verem com mais clareza. Então aqui você consegue ver o resultado ali, esse daqui era a cor preta, tá? Era para ele estar totalmente preto, mas você vê como ele está com um tom azulado, um pouco roxo. E aqui no caso do branco, a diferença, como vocês podem ver, não foi tão significativa. Aqui no ao vivo tem um brilhinho ali, um fruta-cor, uma coisinha um pouco azulado, mas não teve resultado tão significativo quanto você utilizar a resina epóxi sem o pigmento branco. Utilizar o corante completamente ali na peça, você vai ter resultado bem melhor. E aqui também, utilizando o corante, você vê que dá ali, ao vivo fica bem mais forte, mas dá para ver um reflexo azulado e perolizado. A gente consegue ver esse perolizado em todas as cores. E aqui também a gente vai ver agora o resultado com verde. Como vocês veem, a cor preta ficou verde realmente. Você consegue ver alguns tons de amarelo ali com o verde. Isso dá um resultado bem bonito. Então a gente pode ver que o resultado fica muito mais interessante com uma pigmentação mais escura. Vamos ver se o branco teve algum resultado melhor. Também não. Então o melhor é você utilizar a resina transparente e bastante pigmento, e aí você vai ter ela peça branca, mas com um camaleão mais forte. E aqui a gente consegue também, aqui no vídeo talvez não, mas ele tem um brilho esverdeado bem interessante. Depois eu passei ali um verniz para você ver o resultado bem mais interessante. E olha só como está bem azulado, com tons de roxo, ali a parte preta para você ver a cor original. Então dá um resultado incrível de economia, de você poder utilizar pouquíssimo camaleão e ter um resultado muito bom utilizando um pigmento preto, uma cor mais escura, um pouco mais barata, e você vai conseguir baratear os seus custos aí. Então veja só como ele fica ali, um verde, um pouco dourado. E aqui o branco, que não teve tanto resultado, ao vivo tem um perolizado ali bonitinho, mas eu acho que não é interessante você utilizar em cores claras opacas. A mesma coisa aqui no verde também, nada muito significativo. E na parte dos corantes, teve sim um resultado legal. Você consegue ver um brilho aí, um tom mais azulado, num tom roxo. Isso dá um resultado muito interessante. Você quer dar um perolizado com uma cor um pouco diferente assim, para dar um brilho, uma coisa de galáxia, fica bem interessante. E também a mesma coisa no verde ali. A gente teve esse resultado, mas puxando um pouco mais por verde, fica uma galáxia mais verde, então fica muito bonito e muito interessante você poder fazer esse tipo de economia aí nos seus trabalhos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, dá aquele like no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e aqui do lado tem outros vídeos bem legais para você assistir, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!